Ora, seja bem-vindo à edição desta semana do Desejo Imediato. O Desejo Imediato, já sabem, é um programa que nós inventámos aqui no canal A Cor do Dinheiro para reinventar cabeças, para consertar cabeças. Temos uma secção mais virada para sexologia, com a Maria do Céu Santo, e temos uma secção dedicada única e exclusivamente à psicologia clínica com a doutora Nunes, a famosa doutora Nunes. Como sabe também, nós temos um e-mail dedicado para o programa, desejoimediato@gmail.com. E esta semana, doutora Nunes, vamos ter um assunto um bocado diferente, que é, toda esta questão da pandemia obrigou-nos a afastar das pessoas. E o que aconteceu é que todos nós perdemos entes queridos, eu estou nesse caso, e nesse grupo, com quem não conseguimos falar antes das pessoas terem morrido. E isto cria-nos um problema de consciência muitíssimo grande. Este foi o tema escolhido pela Alexandra. Alexandra, porquê é que escolheste este tema para esta semana? Escolhi porque tenho tido casos, seja por perda clínicos, sim, seja por perda mesmo de pessoas, de entes queridos, não é? Seja porque as pessoas estão hospitalizadas ou estão em lares e que existe esse afastamento e isso está a criar alguma angústia às pessoas por não poderem ver, por não poder estar perto e eventualmente poder só falar telefonicamente, que é isso que de alguma forma acaba por estar a acontecer. E depois um aspecto muito importante, Alexandre, que nós nunca ligamos a isto, que tem a ver com a nossa cultura judaico-cristã. Porque normalmente no protestantismo é diferente, mas nós na cultura, sobretudo cristã católica, a morte é uma coisa que encarada de forma diferente. Nós gostamos de nos despedir das pessoas, mesmo fisicamente. Ora, e isto é uma coisa que perturba a cultura, a consciência coletiva, porque fomos educados com esta tradição. Não é? Isso agrava ainda mais o problema. Claro, claro. Para já, porque é assim, quando as pessoas acabam por estar em instituições, nomeadamente em termos de lares ou hospitais, mas principalmente lares, não é? Porque o que implica que já possamos estar aqui a falar da terceira idade, já por si só já é um conflito, ou existe muitas vezes um conflito interno entre ficar a cuidar em casa ou poder colocar em instituições. Porque a pessoa não tem ligação próxima, porque nos lares nunca se trata a pessoa como se trataria em casa, porque a pessoa está ali sozinha, desenquadrada, desligada daquele meio familiar habitual. Claro. Isso é uma fonte de pressão ainda maior. Claro, claro, mas no fundo quando há essa tomada de posição e de institucionalizar a pessoa, é porque na realidade percebe-se que muitas vezes não se consegue dar as condições devidas em casa do que se dá supostamente nessas instituições e, portanto, à medida que isso acontece e quando a pessoa acaba por ir para lares, a priori, em grande escala, a pessoa percebe, ou pelo menos tenta crer que na realidade lá vai ter outro tipo de apoio, não é? Pronto, portanto, nesta situação de afastamento, ainda cria muito mais ansiedade e tristeza, porque na realidade não se consegue estar perto. E principalmente porque a pessoa, não é, os familiares, que estão fora da pessoa que está no lar, por exemplo, acaba sempre por pensar o que é que ela possa, ou o que é que ele possa estar a pensar. Que eu não vou visitar, que eu o abandonei, que eu já não gosto dele, que, pronto, e isto ainda cria muito mais angústia. Há uma espécie de remorso, de complexo de culpa por parte de quem não consegue deslocar-se. Sim, porque no fundo, havendo uma compreensão por parte do outro, não é, da pessoa que está na instituição, pode haver aqui uma questão de facto da pessoa pensar isso ou a pessoa já estar de facto com processos demenciais muito já graves, que na realidade também não percebe isso, mas a pessoa que não vai visitar fica a pensar o que é que possa estar do outro lado eu sou um escroque, eu podia estar ao pé da pessoa, podia vê-la, era importante para ela ver-me e tal, e eu estou aqui desligado da situação. Claro. É um problema. Sim. A nível hospitalar, também a angústia acaba por existir, não é? Porque no fundo, independentemente de possamos estar a falar de pessoas até mais jovens, não é? Acaba sempre por existir esse afastamento físico, não é? E o toque, o estar, o olhar, mas é aí completamente não há nada a fazer, diferente. Nós sabemos que os hospitais neste momento proíbem as visitas. Claro. E portanto, quer mesmo em termos de lares, não é? Mesmo que haja esse entendimento, há sempre essa angústia por parte da pessoa que não vai visitar, não é? Aqui em relação à perda propriamente dita, não é? Já agora, separar as duas coisas, nas situações apenas em que as pessoas não morreram, mas estão afastadas, como é que tu tranquilizas quem começa a ficar com esses sentimentos de culpa e os remorsos porque não vai ver as pessoas? Sim, aqui o importante é perceber que não vai ver, porque na realidade existe normas sociais nesta altura do campeonato que acabam por limitar isso, não é? E portanto isso é importante ter em mente para que essa angústia possa de alguma forma baixar. Aqui a situação é arranjar todas as possibilidades, nomeadamente a nível telefónico, que acabam por estar a acontecer, videochamada,
para poder fazer as vezes que de alguma forma possam ser feitas a nível das normas da instituição, para poder se serenar e poder também acolher o outro que está do outro lado. E isso, de alguma forma, é utilizar hoje em dia todas as plataformas possíveis para poder, de facto, acolher e ser meigo na mesma e poder olhar do outro ao outro, não é? De uma forma Alexandre, outra amorosa. coisa, pensar assim, no passado, nem sequer isto se podia fazer, Claro, não é? claro. Nem sequer telefone, portanto hoje em dia já temos telemóveis, temos SMS, temos WhatsApp, temos videochamada Sim. para o WhatsApp, portanto isto até deve servir como conforto, porque melhorou, apesar de tudo, Claro. o contacto, uma situação que há 10 anos ou 15 seria completamente diferente. Claro, claro. Sim, isso de facto, há essas ajudas. Para a pessoa mais jovem que o faz, já faz parte um bocadinho do próprio sistema e a pessoa já está habituada. A questão não é mais as pessoas mais velhas. Pronto, as pessoas mais velhas estarem, e muitas vezes nós temos efetivamente situações em que pessoas mais velhas têm de facto os seus telemóveis, Smartphones. pronto, mas existe uma grande, uma outra Iliteracia parte, digital. claro, e existe uma outra parte que não o tem, e depois se não tem, e se isso passa a existir num ambiente de instituição, a pessoa pode realmente não compreender porque é que agora está a ser desta maneira, Sim. não é? E há muitas outras pessoas, lá está, por processos demenciais, também acabam por não ter essa ou facilidade ou nem querer sequer saber disso, não é? Agora temos a outra parte, que Sim. é as pessoas que estão hospitalizadas ou que estão institucionalizadas, mas que morreram. Sim, E as pessoas nem sequer puderam ver, puderam estar com elas antes de morrer e, pior, em alguns casos, nem sequer puderam acompanhá-las ao cemitério. exatamente. Ou à cremação, ou fosse onde fosse. Sim. Como é que a gente encara essa situação? Sim, o luto por si só, e antes de irmos a esta fase social na qual nós estamos a passar, por si só já é um processo difícil de conviver com ele, não é? É necessário, porque o luto é importante que seja vivido, faz parte de um processo de perda e, portanto, é importante que possa haver toda uma purgação em relação àquilo que se possa sentir e à falta que o outro acaba por ter, não é? E daí falar-se das diferentes fases no processo de luto que podem ser passadas, que podem ser passadas por todas elas ou não, ou no mesmo dia poder existir todas essas fases, não é? A negação, a Ou seja, raiva, eu não acredito que a pessoa morreu. Exatamente. Não é? A raiva. Porquê é que tinha de Claro, acontecer a sim, mim? Qual é a sim. seguinte? A negociação. O que é a negociação? A negociação em relação àquilo que se possa poder pensar acerca da situação de vida, ou seja, porque é que aquilo aconteceu, ou se eu fizer de determinada maneira, ou se eu fizesse de determinada maneira. Será que aquilo tinha acontecido? Pronto. Depois vem a tristeza, né, chamada depressão, e depois a aceitação. Portanto, isto pode acontecer no mesmo dia. A sério? Pode acontecer estas fases todas, ou a pessoa pode não, isto não complica é... ainda mais o estado da pessoa, não é? Pronto, isso é um bocadinho relativo, não é? Porque às vezes essas fases todas que a pessoa possa passar no mesmo dia podem ser devidas aqui também a um processo já um bocadinho mais, já com algum tempo da perda, que pode misturar aqui várias cargas emocionais, não é? Desde a raiva, não é? Que é a fase de toda aquela purgação e tensão em relação a esse processo de perda, ou a aceitação, que é já era o melhor, porque a pessoa já estava muito doente, já estava muito velhinha, e isso pode acontecer. A aceitação normalmente só acontece com o decurso do tempo, ou seja, é melhor não forçar. Sim, só acontece com o passar do tempo, não é? E a em que pessoa fica começa na a pensar, memória... deixa-me lá pensar bem na situação. A pessoa já estava demencial, a pessoa já não se conseguia tratar sozinha, já não conseguia comer sozinha. Se calhar até foi melhor. Sim. É este o sentimento. Sim. É duro, mas acontece. Mas acontece, sim. Embora esta aceitação em processos que não são tão naturais é uma aceitação mais difícil de aceitar, passa a redundância, porque no fundo há uma perda súbita. Porque a pessoa era útil ainda, não é? E aconteceu, e portanto há um inesperado que acontece e que de alguma forma a pessoa é muito mais difícil de conseguir digerir, não é? E daí poder levar a um luto muito mais perpetuado no tempo. E isso de alguma forma é legítimo, porque a pessoa não estava a contar. Doente da cabeça, porque tinha uso das suas faculdades, ainda tinha muito para dar à vida e à sociedade por causa dessas questões. Claro, sim. E no fundo, se nós estamos a falar aqui de processos de doença
que permitem aqui uma apaziguação entre a pessoa e o outro, não é? E no fundo há aqui uma desculpabilização, um afeiçoar-se à pessoa ainda mais, o poder de alguma forma criar laços que foram-se desvinculando ao longo do tempo, não é? E pode permitir essa aproximação. Numa perda súbita, isso é uma coisa rápida, não é? Como é óbvio, e portanto isso pode criar um lado de o que é que eu não fiz, o que é que eu não disse. Sim. O que é que falhou? E aqui nem é tanto o que é que falhou, é mais a questão de o que é que eu poderia ter dito, não disse que gostava, não disse que fazia. O que é que falhou em mim, como atitude? Pronto, sim. Nesse sentido. E, portanto, mas eu percebo o que estás a dizer. Não é? Há sempre aqui, podia ter feito, podia ter dito mais, podia ter mostrado mais, podia, e estes Sabes que eu pensei dúvidas muitas vezes existem. nisso quando o meu pai morreu e a minha mãe também, assim, fico a pensar, mas se calhar podia ter dito mais qualquer coisa que lhes tivesse levado a pensar que foram excelentes pais e que fizeram um bom trabalho. Sim. A gente fica sempre a pensar nisso, Claro, claro. difícil, é duro, mas fica sempre a pensar Claro, nisso. sim, e principalmente quando de facto há uma morte muito mais rápida e súbita, não é? Alexandra, isto é a parte do luto. Agora, por exemplo, nos casos que tu tens tido e que as pessoas ficam a pensar, bem, espera aí, se calhar eu podia ter feito mais, como é que nós tranquilizamos as pessoas? Sim. Porque já não há nada a fazer. Claro. E aqui o que é importante ter em conta, isto em várias situações da vida, nós quando olhamos para trás, achamos sempre que podíamos ter feito alguma coisa, não é? Mas nós temos de ter em linha de conta que há uma linha do tempo, não é? E quando nós estamos a falar no presente, não é? E olhamos para um passado, mesmo que recente, esse passado já é passado. E o que é importante é perceber que naquele passado, mesmo que recente, fez-se tudo o que estava ao alcance e que naquela altura fez sentido fazer-se daquela maneira. Achou-se que seria melhor colocar a pessoa no lar ou levar a pessoa ao hospital porque estava com determinada sintomatologia, porque isto acaba por acontecer. E também vejo isso em termos clínicos, que é a pessoa, se calhar se eu não o tivesse levado ao hospital, mesmo em termos sempre de maridos, ou mulheres, ou companheiros, ou companheiras na relação, se eu não o tivesse levado ao hospital, ele não tinha ficado internado. E isto está a acontecer. Mas, no fundo, aquilo que a pessoa fez naquela altura foi... Eu conheço casos piores, que é, eu levei ao hospital, a pessoa apanhou uma infecção, estava muito debilitada e morreu como consequência da infecção. Isso ainda dificulta mais. Eu ouço pessoas a dizerem sim. É perturbador. Claro, sim. E também já aconteceu em termos clínicos a ter esse tipo de casos. Mas aqui o que é importante é perceber que a negligência seria a pessoa estar com uma determinada sintomatologia e não fazer nada. Pronto. E que aquilo que se fez, que foi ir ao hospital, foi o ato mais Ou seja, consciente da pessoa. Estás a dizer aqui às pessoas é que tem que se autotranquilizar. Que basta pensar nestes pormenores pequeninos. Sim. E que é importante, lá está, desmontar a situação e entendê-la e vê-la com outros olhos, sair um bocadinho de fora, embora que por vezes lá está, a pessoa está tão toldada a uma carga emocional tão grande, a uma raiva tão grande, às vezes a um processo tal de negação tão grande que na realidade fica difícil conseguir desconstruir isso, não é? E por isso é que as pessoas de facto acabam por também procurar, ou porque já estão em processos psicoterapêuticos, ou porque vêm... Ajuda clínica. Sim, para que de alguma forma possamos desmontar essa questão e a pessoa ver para além de, não é? Você está com um desejo imediato e hoje estamos a falar de luto, morte, afastamento, coisas muito relacionadas com a pandemia, percebe? Nós temos um mail dedicado a isto, desejoimediato@gmail.com, onde você pode colocar questões que tanto a Alexandra como a doutora Maria do Céu Santo irão responder. Alexandra, pensamentos finais antes de eu passar aqui uma mensagem às pessoas. Sim, portanto, aqui é importante, de alguma forma, desculpar-se em relação a processos de culpa que possa achar ter e que, no fundo, é importante olhar para a situação e perceber que fez tudo o que estava ao seu alcance para poder dar a melhor condição de vida àquela pessoa. E isso é o mais importante. E de alguma forma também poder purgar todo esse sentimento e poder chorar, que também faz parte desse processo de luto e de afastamento. Muito bem. Olha, há uma mensagem que queria deixar para si. O que nós temos recebido muitos mails. Há pessoas que pedem conselho sobre terapêutica também. A própria doutora Alexandra é psicóloga clínica, como nós temos referido várias vezes, mas esta semana aconteceu uma coisa curiosa. Houve um espectador que perguntou à Alexandra, da zona de Coimbra, se
conhecia alguém ali. A Alexandra não conhecia e, portanto, como não conhecia, não podia dar um conselho sobre quem é que pode visitar, com quem é que pode estar, quem é que pode pedir ajuda terapêutica. Ora bem, Alexandra, só para tranquilizar as pessoas, há casos, tu fazes consultas também online. Online, não é? sim. Portanto, podemos dizer às pessoas que aqueles que sentirem, porque isto da psicologia é uma coisa que nós confiamos naquela pessoa, não é? O que acontece muitas vezes quando fazemos estes programas é que as pessoas começam a olhar para a pessoa e se começam a simpatizar, criam um elemento de ligação a essa pessoa. Portanto, se não se sentir tranquilo em ir procurar alguém, mesmo que esteja distante, olha, pode recorrer aqui à doutora Alexandra Nunes. É assim? Sim. Fui eu a dizer isto, portanto não foi ela. Portanto, ou seja, aqui não há publicidade nenhuma, percebe? Eu é que entendi que devia dizer isto. Eu, Camilo Lourenço. Bem, Alexandra, chegámos ao final do programa de hoje. Na próxima semana vamos ter outra vez um duo, não é? Tu e a Maria do Céu Santo? Sim. Vamos falar de ciúme, é isso? Ciúme. É isso? É isso? Vamos ver, vamos ver. Em princípio, na próxima semana vai ser um dueto e vamos falar de ciúme. Quero recordar o mail, desejoimediato@gmail.com. Quero agradecer a sua paciência, dizer-lhe que isto vai agora para o final da tarde para o YouTube e depois será divulgado no Facebook. Nós vemos na próxima semana. Obrigado, Alexandre. Até lá. Até à próxima semana. Tá, Deus.